de conversão, tempo de viver o amor, tempo de recomeçar. É tempo de conversão, tempo de viver o amor, tempo de recomeçar. E vamos aclamar a boa nova de Jesus Cristo cantando. Ao ouvir tua voz, nosso coração Se encheu de alegria e com júbilo sem fim nós cantaremos a sua paz. O Senhor esteja convosco. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e decretaram e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Podemos sentar. Festa da dedicação da Basílica de Latrão.
Essa festa está ligada ao Edito de Milão, que foi promulgado em 313 pelo imperador Constantino. O Edito de Milão dá essa liberdade ao culto cristão religioso, até então proibido. Então, em que ano que Jesus morreu, gente? Vamos lá, em que ano que Jesus morreu? A idade do ano que ele morreu, a idade dele, qual foi o ano? Então, de 33 até 313, quantos anos nós temos? 380 anos de perseguição. Mas não é qualquer perseguição. Não é alguém que fala mal, sabe, que é contra, não. É perseguição mesmo, é eliminação, é derramamento de sangue, é martírio. Nenhuma outra obra, nenhuma outra instituição suportaria tanta perseguição. Diz aí para essa pessoa, a tua igreja é a igreja de Deus mesmo. Quem é que resiste? Dos piores algozes, dos homens mais famosos, mais poderosos, quem é que resiste tanto tempo de perseguição? Amém, pessoal? Pega essas cubuquinhas de ponta de periferia, não é? Ou de ruas movimentadas, que se apresentam como igreja, oferece para elas 5 anos de perseguição. Só 5 anos. Veja onde ela vai parar. A tua igreja, a igreja de Jesus Cristo, ela suportou 280 anos de perseguição. Amém, pessoal? Pergunta aí a essa pessoa, você tem alguma dúvida ainda que é a igreja do Senhor? Então, além dessa liberação do culto cristão, não é, agora, oficial, né, dado pelo Império, ela passa, essa celebração, ela quer fazer essa passagem, essa transição, não é, das catacumbas, onde oferecia esse culto escondido, né, às escuras, para o esplendor das basílicas. A festa faz essa passagem. Não é? Agora não precisa mais se esconder em catacumbas, fazer o culto às escuras, mas agora, com a festa, com o Edito de Milão, nós temos aí a liberação. Então, por isso que essa festa é importante, e está aí no calendário litúrgico, não é? Porque ela faz essa transição. Não é a primeira, é a catedral do Papa, e a igreja, está escrito nela, né? A igreja mãe de todas as igrejas, não é? Por ser a primeira, e por com ela acontecer essa passagem, essa liberação. Para em 9 de novembro de 324, pelo Papa Silvestre I, ter a dedicação, né? Dedicação da Basílica de Latrão, né? Com toda a sua importância. Mas o Edito de Milão traz outras novidades. Ele traz, o fim à perseguição do celibatário, que ainda acontecia, é o fim da morte por crucifixão. Olha quando é que a morte por crucifixão vai terminar, não é? E por que ela não acabou antes? Porque justamente pegava os cristãos e o mesmo destino do seu mestre. Mas é o fim da morte por crucifixão, é o apoio definitivo ao órfão, à viúva, não é, que não existia, é o reconhecimento. E é o fim dos espetáculos, derramamento de sangue que acontecia no Coliseu. Os teus irmãos cristãos, não é, quando presos, eram jogados, lançados no Coliseu para ser degustado pelos leões. Amém, pessoal? Essa é a nossa igreja, está entendendo? É dessa perseguição que eu estou falando, não é qualquer perseguição, não é a perseguição que vem numa nota de jornal, né, que é dito nos meios de comunicação, é desse tipo de perseguição que eu estou falando. Ser degustado, né, em festa, todo mundo gostava de ver ali, né, aquele espetáculo sangrento. Essa foi a sorte dos nossos irmãos, os primeiros na fé. Amém? Diga aí para essa pessoa, nossa, você não está passando por isso hoje, né? Não passa e também não quer evangelizar, né? Não se esforça, né? Hoje não tem nada disso, não tem perseguição nenhuma, não tem derramamento de sangue, mas a frieza, não é? O mormaço para evangelizar, não é? E se tivesse? Aí é que não acontecia mesmo, né? Amém, pessoal? Aí é que não rolava, sim ou não?
Então, por isso a importância, né, é um contexto histórico também para todos nós, né? E olhar um pouco para a origem, para o início da nossa caminhada, de como começou, de quais eram as dificuldades. Essa festa lembra um pouco isso. E no Evangelho, nós temos aí a presença de Jesus dentro do templo. E a tomada de um chicote e a derrubada das bancas, das barracas, ela apresenta para nós o Messias. O Messias está aí, ele chegou. E apresenta para nós o tempo messiânico. Que tempo messiânico é esse? Então, Deus não precisa mais estar habitando em templo. Deus habita em seu Filho. O Filho é o templo de Deus. É a manifestação de Deus nele mesmo, e é a manifestação nele de Deus para o mundo. E ele, Jesus, sendo o Messias, e nos templos messiânicos, se apresenta como sendo esse templo. Quer dizer, ele não propõe apenas uma mudança na questão do culto, né? Reforma do culto. Ele propõe a eliminação do culto de uma vez por toda no templo. Por que isso? Porque o templo, que era para ser o local da presença de Deus, da palavra de Deus, onde se proclamava a palavra de Deus, transformou-se em uma casa de comércio. Portanto, o culto agora não tem mais nenhum sentido. A presença de Deus foi suprimida desse culto, desse espaço. Se a presença de Deus foi suprimida, não há mais nenhum sentido em adorar a Deus dentro do templo. Então, ele se apresenta nesse momento, por essas causas, entenda você, como novo templo de Deus, para que os homens possam nele adorar a Deus. Amém, pessoal? E, de fato, Jesus, ele não aceita, não é, esse comércio que estava aí presente. Quantas e quantas pessoas se direcionavam a Jerusalém nessa ocasião da Páscoa? Mais de 125 mil pessoas. Quer dizer, dentro do templo, o sacerdote, aquele que comandava o templo, tinha a sua barraca específica. Aí existia outra barraca de vendas e objetos para a liturgia. Está lá. Aí existia mais uma barraca com venda de animais para o sacrifício. Está lá. Mas existiam outras barracas para a troca de moeda. O câmbio estava lá presente. Pergunta aí a essa pessoa, aonde estava Deus? Com todo esse comércio, com todas essas barracas, qual era o lugar de Deus dentro desse templo? Amém, pessoal? Então, por isso, o Messias se apresenta, os tempos messiânicos apresentam. Nós sabemos que ele é a cabeça do corpo que é a igreja. E nós fazemos parte desse corpo, estamos inseridos no Senhor Jesus. Ou seja, com o nosso batismo, com a nossa crença, com a nossa fé. Ainda que não exista um templo de pedra como esse, nós estamos inseridos no Senhor Jesus. E nele poderemos sim adorar a Deus. Somos parte desse templo que é ele, que é o Senhor Jesus. Somos o corpo e ele é a cabeça. Nós estamos intimamente ligados ao Senhor Jesus. Às vezes também me dá vontade de pegar um chicote, sabe? E sair chicoteando. Não as pessoas que estão vendendo alguma coisa, porque aí eu ia ter que chicotear o Moisés e o Anderson Reis principalmente, não é? Mas chicotear aquele irmão, aquela irmã que não colabora com o dízimo, que não colabora com esse templo de pedra, porque foi suprimida a presença de Deus naquela situação, mas esse templo de pedra tem a sua importância. Nesse templo de pedra nós temos a presença do Senhor Jesus nas espécies consagradas, através do sacara, da Sagrada Eucaristia, e nesse templo de pedra nós temos a presença de Deus pelas pedras vivas que somos todos nós. Deus habita em cada um de nós. Então, de duas maneiras nós podemos encontrar Deus aqui dentro. Mas esse templo de pedra necessita da nossa ajuda, da nossa manutenção. Então, para aquelas pessoas que a gente faz, divulga, mostra na palavra, não é? Convoca, pede ajuda e que elas resistem, aí sim dá vontade de sair chicoteando. Amém, pessoal? Então, essa é a solenidade que nós estamos celebrando hoje, não é? Jesus se apresentando como esse templo. Os judeus acreditavam que o templo era o lugar da manifestação de Deus, até acontecer essa transformação em casa de comércio. Em Êxodo 33 já mostra essa tenda onde Deus habitava, falando com Moisés. Pedro, diante de Jesus na transfiguração, também propôs armar uma tenda para que Deus pudesse ali permanecer definitivamente.
E agora o Senhor Jesus se apresenta como essa tenda, como esse templo, esse novo templo, para que o homem possa nele adorar ao Senhor. Amém? É que assim você o adore e permaneça inserido nele, como corpo dessa igreja, com todo o seu contexto, com toda a sua história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.